Boa noite a todos os nossos amigos. Mais uma vez o nosso coração, acredito que não só o meu, mas dos nossos amigos, esteja se impulsando com muita emoção. E, embora seja mais um ano, mas dentro do nosso coração é um bater diferente. Como se fosse mais um ano de caminho, de coisas realizadas, de oportunidades, de ajuda, de aprendizado. Então, é um misto de tantas emoções quando nós entramos na nossa casa e olhamos para os nossos irmãos, os nossos companheiros de lida, que hoje é muito feliz, sabe? É um momento assim, ímpar para todos nós, com certeza. E antes de fazermos a nossa prece e também chamar para a nossa parte um pouquinho mais emocional, nós vamos fazer a divulgação de uma palestra e de um bazar que nós vamos ter. Do bazar está escrito... Não. Ali só está falando do Jubileu de Brilhantes. Então, agora... o Departamento Proletárias do Bem, ele vai completar 75 anos, e é Jubileu de Brilhante. Então, nesse dia, no dia 18 de agosto desse mês, é um sábado, vai vir o nosso companheiro Adevanir Previdelli. Ele é de Paraíso, e ele vai vir fazer uma palestra aqui, para que a gente possa comemorar, né, a bodas de brilhantes do Departamento Proletárias do Bem. São 75 anos de trabalho e é muito gostoso para quem frequenta e para quem está lá há muito tempo, porque cada dia é um novo desafio, é um teste muito grande para a convivência com as pessoas, na aceitação das diferenças e também na oportunidade que nós temos de trabalhar, doar o que nós temos de melhor, que é fazer os nossos trabalhos ali, e que tudo é revertido para obras assistencial, que é as famílias, é o medicamento, é a fralda, várias outras coisas que é feito com o dinheiro do departamento. Então, nós estamos convidando vocês para, dia 18 de agosto, às 20 horas, estarem aqui, participando dessa palestra, desse momento que também vai ser muito emocionante, porque a diretora do departamento está cuidando com muito carinho, está, assim, pegando já uma batata quente, como a gente brinca, né? E ela já está se saindo bem, e com certeza vai ser uma noite muito linda e muito agradável. E também o outro convite agora, para vocês enfiar a mão no bolso, que é o Bazar de Trabalhos Manuais. Depois que a gente vai lá e faz esses trabalhos, nós precisamos vender, porque isso vendemos, compramos outros e transformamos. Então, o nosso trabalho hoje, na verdade, é um trabalho de comércio. Nós compramos, transformamos, vendemos. Compramos, transformamos, vendemos, e com o lucro nós mantemos os gastos, as despesas que nós precisamos. Então, o que vai ser? O bazar vai ser no dia 8, 9 e 10, agora de agosto. Então, dia 8, a abertura é às 14h30, é às 2h30 da tarde, ali em frente do shopping. Então, ali onde era a antiga padaria do CAEC, é ali que vai ser o nosso bazar. Então, quem não conhece e quem vai lá, dá uma olhada, mas eu não quero comprar nada. Não tem importância, faz uma visita, toma um café com a gente, vai apreciar, vai dar sua opinião, vai ver o que é o Departamento Proletários do Bem. Então, ele tem início às 14h30 até às 20 horas. Vai ser sexta, sábado, quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta-feira até às 20 horas. Das 14h30 às 20 horas. Nós esperamos por vocês, viu? Vai ser uma grande oportunidade de a gente poder tomar um café e bater um papo. Agora, depois dos convites feitos, a gente vai abrir agora um momento que eu acho importante, que a nossa casa, ela se compõe de uma diretoria, e essa diretoria com todos os seus departamentos. Graças a Deus, eu acho que a união, né, esse momento de nos abraçarmos, para que sejamos um só, porque esse é o objetivo da nossa casa, é muito importante.
Então, aqui nós vamos abrir o espaço para o nosso representante da mocidade, do Grêmio e da evangelização, deixar aqui a sua palavra, o seu carinho, com certeza, a essa casa que nos dá tanta oportunidade. O nosso companheiro Rodolfo. Boa noite a todos. Bom, como hoje é o aniversário do centro, a gente tem que parabenizar. Então, nesse momento eu queria parabenizar, não só pela mocidade, como a Marisa disse, mas também representando o Grêmio Infantil Nosso Lar, a Escola de Evangelização Allan Kardec, parabenizar a diretoria, agradecer por todos esses momentos que a gente passamos juntos, momentos de alegria, de aprendizagem, como a Marisa disse, e eu estava relembrando hoje, há 4 anos atrás, quando houve o centenário, eu estava aqui nesse mesmo lugar, representando o Grêmio, e eu disse que, a partir daqueles 100 anos, seria uma nova década, seria uma nova era, né? Então, e foi mesmo, com esses 4 anos passaram rápido, e muita coisa mudou, muitas coisas nós aprendemos, nós convivemos juntos, e parabenizar esses momentos que, com certeza, todos nós vamos levar juntos conosco, né, pela vida inteira, nossos corações. São momentos de aprendizado, de felicidade, de alegria, e que com certeza, até as pequenas reuniões, teve muita coisa que nós rimos, nós convivemos, e é isso que a gente leva, são as coisas simples da vida. Nada de material, nada de consumo, mas o que nós convivemos na simplicidade mesmo. Então é isso. Parabéns à diretoria, a todos, e que venham mais anos, e que vocês possam continuar fazendo bem à nossa casa. Obrigado. Obrigada aos nossos companheiros, porque, na verdade, somos uma equipe, né? Então, cada um faz uma parte, e cada um fazendo uma parte, com certeza, tudo funciona muito bem. Então, a gente, graças a Deus, tem chegado a esse lugar, a essa confiança que essa casa tem, justamente pelo respeito e pelo trabalho que nós exercemos na nossa casa. Então, agora, para fazer a nossa prece, e antes, deixar a sua palavra em nome da USE, é o nosso companheiro Edmir Garcia. Boa noite a todos. Como alguém da área de história, eu fico pensando como é que era há 108 anos atrás, não é? Quando as pessoas se reuniam, 104 anos atrás, perdão, em 1908, quando as pessoas se reuniam para fundar uma casa espírita, com todos os preconceitos, né, da época, enfrentando batalhas muito mais árduas do que nós enfrentamos hoje. Pegamos o caminho limpo, andando pelo movimento de unificação, a gente ouve muitas pessoas falarem ainda das dificuldades que o movimento espírita tem em outras cidades. Mas na nossa cidade, graças a essa casa espírita, nós não temos essas dificuldades. Essa casa espírita e a sua evangelização de muitas décadas, o seu Grêmio Infantil, que preparou tantas pessoas para a sociedade, não é? Conversando outro dia com uma pessoa que ocupa um alto cargo na sociedade, ele dizia: eu aprendi lá no Grêmio. A primeira diretoria que eu participei foi a do Grêmio Infantil Nosso Lar. A nossa mocidade espírita mais velha do Brasil e todos os departamentos ligados ao CAEC, né, que é um desmembramento da nossa casa. A própria USE, que é a União das Sociedades Espíritas, é mais nova do que essa casa. A USE nasceu dentro dessa casa. Não é? Quando a USE nasceu, essa casa já tinha muito trabalho realizado. E daqui saíram e saem até hoje a maior parte, né, dos diretores, das pessoas que tocam o movimento espírita na nossa cidade e região, colocando sempre trabalhadores a serviço do movimento espírita da sociedade. Essa casa tem com certeza cumprido o seu papel brilhantemente. Cabe a nós que estamos nesse momento, né, aqui, todos nós, darmos continuidade, darmos prosseguimento, fazermos transformações, como o Rodolfo citou, para melhor,
mas darmos continuidade a esse belíssimo trabalho. Nós vamos, então, fazer a nossa prece de gratidão a tantas oportunidades que esta casa nos deu. Tenho certeza que posso falar no plural, coletivamente, porque se não todos, a grande maioria das pessoas que aqui estão, encarnados e desencarnados, tiveram momentos maravilhosos de aprendizagem para o espírito imortal. Aprendizagem que ultrapassa os limites do corpo físico, que nos torna pessoas melhores, espíritos mais próximos do nosso progresso material, nosso progresso moral, intelectual, enfim. Obrigado, Senhor, por nesta encarnação, ter nos dado a oportunidade de aqui estarmos realizando tarefas, que tenhamos a humildade de perceber o nosso pequeno papel, mas também a responsabilidade de continuarmos realizando. Pai nosso, que estás nos céus em toda parte, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações. Ilumine os nossos passos e livra-nos de todo ato do mal. Que assim seja realmente. Antes de devolver a palavra para Marisa, só queria dar um abraço no André, não é? Companheiro, como ele é bem mais velho do que eu, ele me ensinou muita coisa aqui na casa, não é? Quando eu estava no Grêmio, ele já estava na mocidade. E o André é um companheiro desde a infância, não é? Que entrou conosco aqui e hoje, atuando como presidente de outra casa, né, na nossa região, vem nos trazer, como tantos trabalhadores que daqui saíram e estão trabalhando no exterior, né, estão trabalhando pela doutrina em outros lugares, com certeza uma noite muito agradável. Obrigado, Marisa. E agora nós vamos passar para o nosso companheiro, mas antes eu gostaria de lembrar que essa aqui foi uma escolha quase não, foi pessoal mesmo. Eu e o André, a gente conviveu muito pouco aqui na casa, porque quando eu estava mais assídua, com mais responsabilidade na casa, ele já estava se deslocando para Bauru. Então, nós não tivemos tanta ligação. Mas eu não, como a gente sabe que nada é o acaso, eu tenho ele dentro do meu coração e sempre, às vezes, quando eu durmo em trabalhos, nós estamos juntos. Então, quem sabe, essa união já não está, desde lá, programado para ele ter ido embora, eu ter ficado. Quando eu me vou, ele volta. E aí nós vamos fazendo, né? Porque é coisa mesmo de coração. Então, o nosso companheiro aceitou o convite, eu estou muito feliz, e que você sinta abraçado, que você sinta toda a nossa vibração de amor, de carinho, porque para ter você aqui na nossa casa é só fazendo esses convites especiais. Fica à vontade, o espaço é seu, e que Deus te ilumine. Se eu falar que eu não estou emocionado, a minha voz fala por mim, né? Estava ali agora, assim, oxigenando, né, para me recompor. O ambiente espiritual da casa é fraterno e acolhedor. Quando aqui cheguei, e Deus, na sua infinita generosidade, nos propiciou a faculdade mediúnica,
até Deus fez isso com a gente, porque falou assim, você é meio teimoso, tem umas contas antigas para pagar, então nós vamos te emprestar a faculdade mediúnica para trabalhar. E ela está ativa, e entrar na sociedade espírita foi um encontro dos amigos da família encarnada e um encontro com os amigos e da família do espírito. Alguns abraços que dei foram duplos. Um, o meu próprio, e outro, seu diácono. E outro representando amigos. Amigos que carinhosamente nos acompanham, nos inspiram, nos intuem. Essa é a beleza da doutrina espírita. É você ter a visão, a percepção do mundo que te rodeia, do mundo que te acolhe e do mundo que você não vê, mas te acolhe, te rodeia e faz parte integrante de todos os acontecimentos aos quais nós estamos submetidos. Por isso que quando nós estudamos a doutrina e vamos descobrindo que além de um corpo físico nós temos um perispírito, e que esse perispírito tem chakras, e que estes chakras promovem a ponte do mundo material com o mundo espiritual, visto que a matéria é mais densa no corpo físico, mais sensível a fluidos materiais, no corpo espiritual é preciso de fluidos espirituais mais suaves. E todos os nossos chakras, todos os nossos pontos nervosos perispirituais que se ligam ao corpo físico, eles geram um intercâmbio, uma troca. Algo vai, algo vem. Em especial o plexo cardíaco, ele vibra de uma maneira menos intensa que o frontal e o coronário. Mas ele tem uma característica muito especial no seu elo de expansão, que é a capacidade de doar, de você se fazer servir. Então, quando nós abrimos os braços, nós abrimos a alma, abrimos o coração, abrimos o sentimento. E aí esse abraço se torna diferente. Ele não é um abraço proforme, é um abraço de pessoas que se amam. Mas é aquele amor feito e construído numa relação próspera de respeito mútuo às individualidades. E escolhemos nesta noite conversar sobre a individualidade. Nós escolhemos conversar esta noite sobre um sonho e sobre uma obra. E para dar lastro à nossa conversa, nós fizemos pesquisas, fomos ao Evangelho, fomos ao Livro dos Espíritos, mas principalmente nós vamos dar, na noite de hoje, a estrutura da nossa conversa em um livro de Leon Denis, que se intitula O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Obra maravilhosa que nós recomendamos que seja lida. Há 15 dias atrás eu participei de um seminário e o expositor do seminário disse assim, no início, com o transcorrer do estudo, ele falou assim, está fácil aqui hoje o nosso estudo, porque todo mundo leu o Livro dos Médiuns 5 vezes, então fica fácil nós conversarmos. Então vai ficar, quando ele quis insinuar isto, ele quis mostrar que a obra espírita, a doutrina espírita, pede de nós um estudo perseverante. E por ser a doutrina espírita fundamentada numa base filosófica, não dá para simplesmente a gente ler para dizer que leu. Nós precisamos ler e estudar a doutrina espírita. Eu me lembro que há uns anos atrás, que não vão muitos, eu participava da estruturação de um trabalho que a Mocidade Espírita de Bebedouro ia levar na cidade de Franca. E nós fomos convidados a participar e a montar o estudo. E fomos lá no Livro dos Espíritos pesquisar, na pergunta, e conhecer um pouco dos comentários de Fenelon,
para que ali nós alimentássemos o nosso conhecimento e compartilhássemos com o nosso próximo. Eu voltei depois de 5 anos a ler o mesmo comentário. Voltei depois de 15 anos e consulto de maneira ininterrupta a obra espírita para poder preparar os estudos. Hoje nós continuamos como dantes, ativos, trabalhando. E dentro deste trabalho é preciso estudar a doutrina, ler, pesquisar, conhecer, pôr o contraponto. Porque a doutrina espírita em si, ela é uma doutrina que nos liberta. E ela nos liberta para termos a condição de livres tomarmos as melhores decisões. E quando vamos tomar as melhores decisões, nós vamos começar a conversar sobre o problema do ser. Nós, na condição de espíritas, somos divulgadores do fundamento da reencarnação. Passamos para todos que a vida é uma sequência de outras vidas. Afirmamos de maneira peremptória que a reencarnação, ela existe, e que tudo ou parte daquilo que enfrentamos na atual existência advém de um processo reencarnatório, de vidas passadas. Uma coisa é ter esta afirmativa teórica, outra é aceitá-la na condição de espírito. Nós, espíritas, precisamos começar a refletir naquilo que afirmamos e naquilo que aceitamos. O problema do ser, que está na página 56 do meu livro, escreve Leon Denis: o primeiro problema que se apresenta ao pensamento é o próprio pensamento, ou antes do ser pensante. É isto para todos nós assunto capital que domina todos os outros, cuja solução nos reconduz às próprias origens da vida do universo. Pulo o parágrafo e Leon Denis escreve: o problema do ser é o problema da alma. Fundem-se num só. O problema do ser é o problema da alma. Fundem-se em um só. É a alma que fornece ao homem seu princípio de vida e movimento. A alma humana é uma vontade livre e soberana. É a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser. Como a alma divina domina, coordena e liga todas as partes do universo para harmonizá-las. Eu continuo trazendo os livros, continuo trazendo as cópias, para ficar bem claro. E sobre este problema do ser, Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, escreveu uma vasta obra, que, se não me falha a memória, está no 16º livro, tentando, de alguma forma, despertar em nós a grande questão do ser, da alma. Quando perguntado, o Espírito Verdade, o que é a alma? Ele responde: a alma é o Espírito encarnado. É uma afirmativa que já fizemos inúmeras vezes, mas que, na nossa conversa de hoje, tomará um novo tom. Em algum momento, num passado não muito distante, até porque nós fomos criados e vamos eternizar a partir da criação, nos reunimos no plano espiritual para estabelecer um programa reencarnatório. Este programa reencarnatório, nós o fizemos pensando naqueles que são mais próximos de nós, que aí estão mãe, pai, avós, familiares, irmãos, que foi a primeira estrutura existencial que nós resolvemos programar. Trocamos percepções, estabelecemos compromissos com essa relação, que é uma relação de compromisso. Por que de compromisso? Porque ali entendemos nós que deveríamos, na próxima vida, traçar com aqueles espíritos um equilíbrio, uma harmonização perante a lei divina. E agora eu faço mais uma parte para dizer:
nós precisamos dar um basta. Deus não é mais um senhor que nos amedronta. Deus é Pai. Nós não podemos mais, na tribuna espírita, ou em qualquer momento, estimular a renovação e a reforma íntima pelo medo, mas sim pela necessidade que cada um de nós temos de promover o bem-estar e fazer o melhor. É chegado o momento de não fazermos o errado, porque nós poderemos ser punidos. O fato de fazer o certo é porque nos faz bem. Preocupa-nos muito que esta imagem de Deus Senhor ainda continue a vigorar em determinadas oportunidades como um processo coercitivo de dor e sofrimento, aonde nós ficamos algemados a esta preocupação e não queremos ou temos dificuldade para se libertar. Deus é realmente Pai e rege os nossos caminhos através das suas leis. O que acontece em inúmeras ocasiões com todos nós é a falta de olhar para dentro de si e perceber esta verdade. No próprio, quando percebemos esta verdade, a nossa forma de olhar, pensar, tratar, muda. Confesso para vocês que eu não pensava assim. Eu falo por mim, não tenho autonomia para falar pelos outros, mas mudei. Mudei no sentido de interpretar, no sentido de entender, no sentido de aceitar. Mas isto precisa sair da verbalização para a ação. A alma traça um novo compromisso. Companheiros de outrora, trabalhadores de outras frentes, compromissados que estão com a religião ao longo do tempo, porque assim aceitaram no seu processo educacional e reeducacional, traçaram para si e para alguns o dever, o compromisso de renovar as suas existências através do amor, levando para aqueles com quem pudesse estar, conviver, falar e se apresentar, a esperança. Levar a eles a fé, como já o fizeram em outros tempos. Reúnem-se hoje sob o teto espírita inúmeros trabalhadores de outras fés, de outras religiões e de outras crenças, que agora vestem um novo corpo no aprendizado espírita, porque a doutrina ela é filosófica e é libertadora e não é dogmática, para que ajude aqueles que, ao longo do tempo, aprisionou por verdades distorcidas. Nós tivemos a capacidade em outros tempos de distorcer o Velho Testamento e de distorcer o Novo Testamento, assumindo uma postura de liderança desequilibrada, aonde o verbo falava além da própria ação. E Deus não nos puniu. Deus não tirou de nós os recursos, muito pelo contrário. Deus nos convidou ao trabalho e, uma vez esclarecidos, disse: vá, assim como Cristo fez com Maria de Magdala, vá e não peques mais. Nós assim mergulhamos no corpo físico com este compromisso de vá e não peques mais. Porque fomos aquinhoados e oportunizados para assim o fazer. Como era uma tarefa e precisávamos nos alimentar uns aos outros de confiança, traçamos um compromisso. Vamos juntos. Quem vai primeiro, quem vai depois. E quem virá depois? Falava para o Edmir que é lindo e maravilhoso ver um jovem usar a tribuna espírita. É o ciclo que se renova. Bem, provavelmente ele compartilhou de alguns projetos. Outros compartilharam e se esqueceram. Vamos respeitá-los. Mas estes projetos que nós traçamos juntos fazia parte de uma bengala que precisávamos ter para não nos perdermos de novo. Então precisávamos mergulhar no trabalho, no estudo, e além dos compromissos razoáveis da família, essa semana eu me lembrei de um senhor chamado Antônio Martins Romero Filho. Eu tinha 17 anos.
Eu achava tudo lindo, eu tinha um Walkman, aquela coisa linda que você põe do lado. O pessoal mais jovem sabe o que é o Walkman? Não, eu tenho que perguntar, porque eu falo algumas coisas de vez em quando, tem um pessoal que fica me olhando assim. Aí, eu encontrei com o seu Antônio, na esquina da rua Brandão Veras, com a rua Tobias Lima, e conversando com ele, ele sempre muito afável, eu falei para ele das minhas preocupações, dos meus envolvimentos e das minhas aspirações. Ele olhou para mim e falou assim: jovem, eu não vou saber imitá-lo, nem tenho essa pretensão. Ele olhou para mim e falou: jovem, aprenda uma coisa para toda a sua vida. Primeiro a obrigação, depois a devoção. Simples. Mas que eu carrego comigo hoje, nos meus 48 anos. Nunca mais eu esqueci. Porque o trabalho na lide espírita não nos isenta da obrigação. Não nos isenta dessa responsabilidade com a família, que são compromissos nossos também, que cada um tem uns para com os outros. E eu estou falando hoje de uma obra linda, maravilhosa, que ao final do nosso encontro eu vou apresentá-la. Traçamos esse compromisso e falamos assim: vamos nós, e para dentro do corpo físico. E aqui chegamos. Pessoas fantásticas, irmãos benditos, nos acolheram, que foram os nossos pais. Veio aqui, demos um trabalho. Todos nós, quando bebê, damos trabalho. Ou não. E depois, de vez em quando a gente cresce, acha que não deu. Né? Fica cheio de razão, cheio de direitos. Né? Mas nós demos trabalho sim. E eles tiveram sucesso. Tanto tiveram sucesso que nos conduziram ao caminho, ao seu modo, ao seu jeito, mas são vitoriosos. Tivemos os nossos irmãos consanguíneos, totalmente diferentes, um do outro. Sabe por que os irmãos são diferentes? Porque nós precisamos aprender com o diferente. Nós precisamos aprender a conviver dentro do ambiente espírita com o diferente. Nós não podemos estabelecer dentro do ambiente espírita o padrão. Nós precisamos sim, se há um padrão dentro do ambiente espírita, o modelo e guia é Jesus. Como nós para Jesus está longe demais, né? Nós precisamos conviver com o diferente. Nós precisamos aceitar o diferente. Quando eu falo diferente, é no sentido de respeitar a individualidade do próximo. E respeitar a individualidade do próximo não é ser conivente com ela, mas também não é afastá-la de nós. Esse ano, há dois anos, o Edmir disse que nós estamos à frente de uma sociedade espírita, que é a Sociedade Espírita Allan Kardec. De fato, faz 6 anos que nós estamos à frente da casa. E lançamos um trabalho, uma campanha chamada O Acolhimento. A casa espírita tem que ser acolhedora. E ela, para acolher, tem que entender que cada um ao seu tempo, ao seu momento, irá verificar e conhecer na doutrina aquilo que ele é capaz de conhecer. Devemos diminuir as nossas exigências para com o próximo, e se tivermos que aumentar uma exigência, que seja conosco mesmo. Que seja conosco em relação à doutrina que abraçamos, e não com o nosso próximo. As portas da casa espírita, quando se abrem, elas se abrem para todos. E todos cabem aqui. Todos poderão vir para cá e aqui ficar. Darão o que podem e não o que queremos que eles deem. Farão o que sabem e não o que nós queremos que eles saibam fazer. Essa vinda para dentro da casa espírita é um conclame que existe. Não só nosso, mas da espiritualidade para com todos. Mas voltemos ao problema do ser, da alma. E aí, nas nossas convivências, começamos a trilhar novos passos. E dentro desses novos passos, vamos gradativamente descobrindo quem somos, o que somos
e o que planejamos para nós. O que acontece é que a bênção da reencarnação, quando estudamos na obra espírita, que ela faz o bem do esquecimento para todos, faz para nós também. Nós também nos esquecemos. E a persona, que é cada um de nós, vai surgindo pouco a pouco, né? Dizem que era aos 14 anos, aos 15, aos 17. Eu conheço persona que está no ventre materno e já está dizendo, estou aqui, dá licença que eu vou chegar. Então, gradativamente, a persona vai surgindo e ela enfrenta a somatória dos processos educacionais que foi submetidos no meio familiar, com os processos educacionais que a sociedade e a escola o impôs, com o processo social da família. Junto com tudo isso, lá dentro tem um espírito. E esse espírito viveu quantas vidas? Quantas existências cada um de nós viveu? Dá para dizer? Não dá. Só que em cada existência ficou marcado indelevelmente na nossa consciência, que aliás é uma resposta de O Livro dos Espíritos, aonde está escrita a lei de Deus, na nossa consciência, ficou marcado um pouco de cada existência. E aí nós temos um conflito de persona. A persona social hoje, que tem que conviver com todo o meio, a lembrança que ela tem do passado, e mais a somatória de todas as vivências pelas quais passou. É fácil? Não é fácil. É por isso que quando extravasa do subconsciente algumas questões que nós não sabemos de onde elas vieram, é um despertar. É que ali, sabe aquele pensamento que você não conta para ninguém, que você tem vergonha de você mesmo? Eu tenho. Eu acho que todos que estamos aqui têm. Ou tem alguém que não tem? Olha que tem. E aquele pensamento que você se sente e fala, meu Deus, eu pensei isso. Aí a gente tem uma categoria nova de pôr culpa nos espíritos. Então foi o meu obsessor. Coitado do obsessor. Vamos responsabilizar menos os espíritos, porque do jeito que a gente fala de obsessor ultimamente, que eu tenho ouvido, nós estamos esquecendo que tem anjo da guarda, espírito protetor, espírito amigo. Parece que a gente gosta. Tem alguém te perseguindo. Que bom. Que bom nada. Não quero ninguém ruim me perseguindo, não. É que ele busque o caminho dele. Eu quero gente boa. Para dar trabalho, basta eu mesmo. Aí dentro desse conjunto, esse espírito parte para uma relação social em conflito. Diria, sem medo de errar, que nós temos um grande conflito de autoaceitação. Até hoje, pela maneira pela qual a informação circula no mundo, e pelos estímulos que nós recebemos de maneira gritante, vem à tona muito daquilo que estava escondido no subconsciente, e de maneira ainda totalmente não resolvida. Está no inconsciente. É por isso que a prática mediúnica dentro das casas espíritas, que as reuniões mediúnicas dentro das casas espíritas precisam e devem acontecer de maneira perseverante e permanente. A casa espírita é a grande responsável pela tarefa mediúnica, processo libertador e esclarecedor de espíritos e de espíritas. Porque quando se entra em estado de concentração, aquilo que de maneira equivocada acaba sendo alvo de algumas críticas, deveria ser entendido como alvo de esclarecimento de irmãos, que não é o motivo da nossa conversa de hoje, que é o fenômeno anímico. De maneira respeitosa, precisamos tratar isto. É aquele irmão que começa a colocar para fora um pouco daquilo que tanto lhe incomoda. Essas preocupações do inconsciente, jogadas na vida, jogadas no cotidiano, diante dos desafios que nos batem à porta, começam a gerar os conflitos de pais e filhos, os conflitos de amigos,
os conflitos do não entendimento, fazem brotar a imposição, fazem brotar a determinação, e esses conflitos crescem. E a criatura tem dificuldade para se aceitar. Eu acho interessante, e está lá no Evangelho, se não me falha a memória, eu pus a cola aqui, mas não estou conseguindo ler a cola, porque eu tenho que pôr o óculos, tirar o óculos, não está dando muito certo. Mas lá no Evangelho, tem um tema chamado melancolia. Não tem uma mensagem assim? Qual é o sinônimo de melancolia hoje? Depressão. É o mal do século. Por que é o mal do século? Vamos tratar com os medicamentos? Sim. Vamos ter os médicos? Sim. Está tudo certo? Está tudo certo. Mas é o grande conflito do espírito consigo mesmo. É o grande embate da alma com ela mesma. É os seus medos crescendo, as suas incertezas. Faz-se necessário medicamentos? Sim. Mas ela aí está. E por estar aí, pede de cada um de nós espíritas ação. Não só do espírita, pede de todos uma ação. Este conflito que brota no inconsciente, aonde as diversas vidas passadas fervilham, mais os aprendizados de hoje, mais aquilo que a doutrina falou, que a religião disse, que a família pede, que o emprego exige, nós começamos a sofrer. E por que sofremos tanto assim? O que será que nós estamos esquecendo de cuidar? O que talvez nós estejamos esquecendo de cuidar é de uma obra. E esta obra, ela é feita, trabalhada e construída de maneira ininterrupta. Ainda dentro deste mesmo processo, e a maravilha da doutrina e da filosofia espírita é a gente poder ler trechos como este. A alma, dissemos, vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa, escapa à análise como tudo quanto dimana do absoluto. Criada por amor, vou repetir, criada por amor, criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil, e tão grande que com um impulso de seu pensamento abrange o infinito. A alma é uma partícula da essência divina, projetada no mundo material. A alma é uma partícula da essência divina, projetada no mundo material. Essa alma que aqui está hoje, diante das suas vidas sucessivas, diante da sua própria história, começa agora a engendrar os novos passos. Esses passos é de um encontro. E esse encontro nós podemos ter em vários locais, em vários ambientes, mas é preciso que tenhamos um encontro. E o encontro requer de cada um de nós, em qualquer tempo, em qualquer momento, um esforço. Um esforço grandioso para que resgatemos da justiça a responsabilidade. E a responsabilidade pede ação. E uma ação intrépida, uma ação arrojada, uma ação corajosa, que Joana de Ângeles canta em verso e prosa, em toda a sua obra. E Allan Kardec nos estimula em O Livro dos Espíritos, e o Espírito Verdade insiste, que é a obra da autoaceitação. Nós, para aceitarmos o próximo, precisamos nos aceitar. Quando falamos de nos aceitar, falamos de um alto amor. Porque se eu não consigo me aceitar como eu sou, com os limites que tenho, com as dificuldades que enfrento, como eu posso querer aceitar o próximo? Se eu não consigo enfrentar esta aceitação, se não consigo ir à pergunta 900
19 de O Livro dos Espíritos, quando Sócrates afirma: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, na resposta, insiste: ele conseguiu isso tendo todas as noites, ao deitar-se, a refletir ao longo do seu dia no que fez, o que pôde fazer, o que deveria ter feito, o que não fez, e aquilo tratado intensamente dentro dele, para que ele pudesse, neste encontro, verificar as condições necessárias para se aceitar. Este inconformismo natural que nós temos, que nos impulsiona ao progresso, tem que ser de uma maneira coerente. E esta maneira coerente passa pela autoaceitação. E agora me permitam a grande pergunta, porque a obra espírita nos dá essa liberdade e não temos a pretensão nesta noite de conversar com amigos e trazer respostas. Nós estamos nos aceitando? Nós estamos felizes conosco mesmos? Se não estamos, qual é a causa da nossa infelicidade? O que será que nos deixa aborrecido? O que será que nos deixa infelizes? Quais são as causas que estão nos levando a cada dia a ficarmos mais tristes? Será porque as nossas expectativas estão frustradas? Que expectativas que estarão frustradas? É as expectativas em relação a nós ou as expectativas que fazemos em relação aos outros? Meu Deus, o que posso fazer pelo meu filho se eu o orientei, se eu dei o meu melhor, se eu fiz aquilo que estava ao meu alcance e ele, num determinado momento, segue o seu voo, toma as suas decisões? Como não sofrer e como sofrer por isto? E eu fico infeliz. A sua infelicidade, ela é justa? Ela é injusta? Por que será que nós estamos com medo de conversar com Deus? Porque lá no Evangelho está não aborrecer pai e mãe, né? O que fizeste dos talentos que eu te destes? Será que é por isto que eu estou preocupado? Porque eu ainda tenho um Deus como um Senhor, que vai chegar lá e vai me apresentar uma conta? Ou será porque eu estou com medo do umbral? Nós espíritas criamos um umbral para substituir o purgatório. O que será? Nós não devemos ficar infelizes por uma situação desta. Devemos sim ter as cautelas e as preocupações necessárias que a responsabilidade nos oferece. Mas temos que entender que ele também é uma individualidade que, como nós, lá atrás, fez um processo reencarnatório. Ele também estabeleceu metas, planejamentos. Eu não posso querer me colocar na condição de centro das decisões. Eu não posso querer ser maior que Deus. Porque quando Deus fala, vós sois deuses, é porque Ele espera que a gente contribua na sua criação. E contribuir na criação divina é contribuir com amor. O que Deus espera e que a lei divina nos impulsiona é para que aceitemos, para que nos resignemos. Mas, meu Deus, se você fez a sua parte, dedicou-se ao extremo, doou o seu máximo, orientou, encaminhou, meu Deus, e agora? Ele é um espírito livre como você. Ele tem todos os direitos que você tem. E ele também fez um plano reencarnatório. É difícil aceitar isto? Muito difícil. Mas isso não deve ser uma causa de infelicidade. Não deve ser uma causa de derrota. Não deve ser uma causa de frustração. Eu estou frustrado, eu estou triste comigo mesmo,
porque eu queria ter um corpo de bailarino. Falo especialmente para as mulheres, de um modo geral, né? Porque mulher é sempre píssica nesse aspecto, em alguns mais detalhados, como roupa, bolsa, sapato e outras coisas mais. Mas não é bem o motivo da nossa conversa. É apenas um toque para dizer que a nossa infelicidade ou a nossa felicidade não pode estar nisto. O mais belo momento de aceitação é você se aceitar como você é. E a partir daí ter todos os outros cuidados que passam pela saúde, passam pelo respeito por si mesmo. Mas isso não é causa de infelicidade. Como também nós não podemos deixar para ninguém a nossa felicidade. Ninguém vai ser feliz por você. Você vai ser feliz por si mesmo. Nós não podemos transferir para alguém ou colocar da mão de alguém aquilo que é nosso, aquilo que é seu. Porque eu sou a alma. Vamos voltar lá atrás, eu continuo a alma. Eu brinco de vez em quando na tribuna espírita lá, com os companheiros que estudamos juntos, que uma coisa tem que ficar clara, por mais difícil que pareça. Eu sou um espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Eu sou um espírito que tem um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Lembro também, há muito tempo atrás, que eu morava aqui na Avenida Hércules Pereira Hortal, e um dia eu estava azedo. Por favor, hein? Aí eu fiquei meio de mal, porque eu sei, roubaram uns negócios, eu estava meio da pá virada, né? Fiquei bravo, jovem, mais jovem, né? Agia mais por impulso e menos com o pensamento. Aí eu fui na Marconi bater papo com um amigo meu. Grande amigo, querido amigo. Estou feliz de te ver aqui. Aí, eu fui lá bater papo com esse amigo, todo chateado. Eu estava reclamando de tudo, né, e tal, e ele, de uma maneira muito simples, olhou para mim, né. Ele também é meio esquentadinho, será que está mais calmo? Maneirou um pouco? Maneirou um pouco. Eu lembro um dia que ele saiu atrás de mim aqui no centro, porque eu fui inventar de abrir um armário, não achei a chave. E aí eu inventei de pôr uma chave de fenda para abrir o armário. Mas esse italiano ficou bravo. A campanha ia sair. Ele veio, quem foi? Eu falei, bom, fui eu. Mas você subiu as paredes. Tá bom, italiano. O armário está aí ainda? Lá da primeira salinha tem um armário lá que guardava o material da evangelização. Está lá o armário ainda? Não está mais? Foi embora? Puxa, que pena, tinha a marca da chave de fenda. Mas, aí ele brincando, né, ele olhou para mim e virou e falou assim, são coisas que a gente carrega por uma vida. Ele me disse assim, diante de qualquer situação, diante de qualquer problema, diante de qualquer situação, pare e pense, se você é a causa ou se você é o algoz. Se você é a vítima ou se você é o algoz. Foi essa a palavra dele. Se você é a vítima ou se você é o algoz. Porque se você for o algoz, preocupe-se muito. Nunca mais me esqueci disto. Nunca mais me esqueci disso, como nunca mais me esqueci que eu estava um dia aqui nessa casa espírita, sentado mais ou menos ali, e entrou meu tio, né? Meu tio Tico, né? E eu sempre fui de falar as coisas de bate-pronto, né? Meu tio olhou para mim e virou e falou assim, você precisa pensar mais antes de falar. Eu nunca mais esqueci. Aprendi? Menos, mas não esqueci. De vez em quando eu vejo, já falei, né? Como também foi dentro dessa casa espírita que eu escutei algo que eu não esqueci nunca mais.
Um dia eu estava aqui todo cheio de inconformismo, porque naquele tempo eu ainda queria que a casa espírita fosse de um jeito, que as coisas tinham que ser de tal jeito, né? Quantas discussões que não nos levaram a nada. Quantos debates infrutíferos. Mas André foi infrutíferos no resultado, valiosíssimos no nosso processo educacional. No exercício da autoaceitação e da aceitação dos companheiros. Aquilo era maravilhoso, eram debates sensacionais. Mas valeram a pena. E valeram muito a pena. Eu todo esquentadinho, né? Continuo meio esquentadinho, menos, mas continuo esquentadinho. Só que hoje eu estou tendo que contar até 2.000, porque 1.000, né? Então, para não ter que contar até 2.000, eu levanto e vou embora. Pronto, não tem estresse. Aí eu falei que eu tinha perdido a paciência. Falaram assim para mim, ninguém perde o que não tem. Falo tudo isso como lições de vida eterna que caminharão comigo ao longo desta existência e continuarão. Quem assim se posicionou perante, tentava me educar, tentava me orientar, tentava me ensinar. É esta condição de autoaceitação que nós precisamos desenvolver a imensa capacidade de rir de nós mesmos. Nós precisamos aprender a rir de si mesmo. Mas rir quando a gente for pego no equívoco, pego no erro, pego naquelas pequenas coisas. Porque vai mostrando que nós estamos aprendendo cada dia um pouco. E quando mergulhamos na reencarnação, tudo aquilo que traçamos e que tratamos, estamos cumprindo. Apesar das vicissitudes, apesar dos atropelos, apesar dos inconvenientes, nós estamos conseguindo, sim. Nós estamos avançando, sim. E nós estamos hoje um pouco melhor do que éramos ontem, sim. E isto é motivo não de orgulho, não de egoísmo, mas é motivo de você entender que está no caminho. E que é este caminho que nos foi legado. Guardo ainda a certeza de que quando Jesus nos deu a parábola do filho pródigo, não foi simplesmente para que pudéssemos ter a interpretação da parábola para com o pai que vê o filho partir e o aceita de volta, apesar dos descaminhos pelos quais ele tem trilhado e aonde ele perde tudo. Deus nos deu esta parábola para que pudéssemos também pensar que quando mergulhados no corpo físico, nós somos o seu filho pródigo que ali vai e que ele espera de volta e que a gente volte de uma maneira diferente. Quando a Marisa falou de sonhos e sono, e que a gente dorme e sai por aí, de fato, a gente dorme e sai por aí. Com um detalhe, a gente se lembra dos compromissos que traçou. E vamos cuidar desses compromissos de maneira firme. Compromissos esses que partem para o trabalho do Espírito. Então nós vamos trabalhar sim, temos muita coisa por fazer, sim, temos dificuldades para tratar, sim, trombamos, nos equivocamos, sim. Mas o que acontece também durante o sono é que a alma se liberta. Então nós devemos ficar um pouco atentos aos nossos sonhos. Atentos como meio de tentar entender um pouquinho melhor o que somos, quem somos e por que somos. Para que ali, nesta libertação do corpo, aonde o nosso cérebro limita menos a nossa percepção espiritual, que tenhamos condições, sim, de identificarmos melhor o que somos. É preciso fazer isso, meus amigos. É preciso que nos esforcemos de maneira constante neste caminho.
E o grande caminho da libertação, o grande caminho que nós podemos e devemos fazer, e me permitam que eu vou pular aqui algumas páginas e vou caminhar para o encerramento. E eu quero encerrar esse nosso encontro hoje. Eu sou desafinado, mas tem gente afinada aqui que vai nos ajudar a cantar. No próprio livro, escreve Leon Denis: trabalha com todas as potências de teu ser por preparar esta evolução. É mister que a atividade humana se dirija com mais intensidade para os caminhos do espírito. Depois da humanidade física, é indispensável criar a humanidade moral. Depois dos corpos, as almas. O que se conquistou em energias materiais, em forças externas, perdeu-se em conhecimentos profundos, em revelações do sentido íntimo. O homem está vitorioso do mundo visível. As aberturas praticadas no universo físico são imensas. Resta-lhe conquistar o mundo interior, conhecer a sua própria natureza e o seu segredo e o seu esplêndido porvir. Não discutas, pois, mas trabalha. A discussão é vã, estéril e é acrítica. Mas a obra pode ser grande, se consistir em te engrandeceres a ti mesmo, engrandecendo os outros, em fazeres o teu melhor e o mais belo. Porque não deves esquecer que para ti trabalhas, trabalhando para todos, associando-te à tarefa comum. O universo continua. O universo, com tua alma, renova-se e perpetua-se, embeleza-se sem cessar pelo trabalho e pela reciprocidade. Deus, aperfeiçoando suas obras, goza dela como teus gozos da tua, embelezando-a. E aí o motivo, a base de toda a nossa conversa de amigos de hoje. Palavras de Leon Denis. A tua mais bela obra é tu mesmo. A tua mais bela obra é tu mesmo. Quando fores belo, tornará tudo belo à tua volta. Quando fores alegres, tornará tudo alegres ao teu redor. Quando for confiante, tornará todos confiantes à tua volta. Quando deres amor, amará a todos à tua volta. A tua mais bela obra é tu mesmo. E se puderes ajudar o próximo, irá coroar uma existência de pleno e grandioso sucesso. Nós nascemos, nós reencarnamos para estabelecer uma grande obra, que é a nossa reforma íntima, que é para sermos nós mesmos a mais bela obra. E nós somos belos, precisamos ter o esforço grandioso de ver a beleza que está em nós. É por isto que nós somos companheiros, amigos e irmãos. E que Deus nos abençoe. Eu queria cantar. Vamos cantar? Vamos cantar? Senão fica um negócio muito cheio assim, eu me empolgo, dá calor. Estou querendo desabotoar a camisa. Eu quero... Como é que é a música que nós cantávamos? Somos companheiros. Vamos cantar, gente? Quem ajuda a puxar, porque eu sou... Não contem comigo para ir. Italiano, questo, va bene, vamos cantar. Vamos cantar. Vocês vão deixar eu sem cantar aqui? Não. Vamos cantar? Vamos lá? Vamos. Cadê o Dorvanil? Está chegando. Oh, Nilando!
do céu! Faz favor, Nilão, achegue-se. Ele não escutou. Dorvanil. Gente, o Dorvanil está de cabelo branco. Isso passou do 100. Edson Garcia, vamos cantar, Edson, por favor. Boa noite, querido. Prazer em te ver, velho. Não, deixa ele lá. Por favor, o microfone é seu. Tem que ser o companheiro? É, falou que tá. Por favor, eu quero terminar, parece com todo mundo. Somos companheiros. Vai encerrar. Ah, para encerrar, então todo mundo cantando comigo, então. 1, 2, 3. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. Para por aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção. É muito bom voltar a casa. Nós mudamos daqui em 1998. Já se vão aí 14 anos? Isso. Lá, novos companheiros, novos amigos, né? E o trabalho continua. Estamos prestes a iniciar. Graças a Deus, amanhã nós vamos iniciar um novo trabalho, né? O seminário que tivemos foi com o Jacó de Mello. O objetivo é a cura da depressão pelo magnetismo. Estamos estudando para valer. Até porque, para fazer isto, para fazer um trabalho dessa natureza, nós precisamos estudar muito. Estamos tendo que pesquisar. E descobrindo novas potencialidades, novas oportunidades. Aumentando a responsabilidade nossa em doar para o nosso próximo. Os casos que estudamos, que acompanhamos, foram altamente positivos. Nós estamos há 1 ano, há mais tempo, desenvolvendo cursos de passe, e agora nós estamos dando uma nova tônica, uma nova ótica esclarecedora, ampliando a visão e o entendimento do passe. Temos o passe espiritual, o passe misto, mas a questão é entender um pouco mais o magnetismo e o que se pode fazer e o que se pode ajudar. A primeira amostra que nós estamos tendo é algo motivador.
E a Casa Espírita tem recebido muito, pelo menos lá nós temos a vivência, de um número de pessoas que procuram a Casa Espírita com o processo depressivo. E nós precisamos estar preparados para não misturar depressão com obsessão, para não misturar depressão com ansiedade, e para não deixar que isto se transforme num trabalho onde você misture as atividades. Médico é médico, vai continuar no seu médico. Mas os resultados são incentivadores. Quem vai poder fazer isso para a sociedade é a Casa Espírita. Quem vai ter esta responsabilidade é a Casa Espírita. O passe, nós entendemos como. E aí vem um pouco das nossas reflexões sobre o assunto. Quem procura o passe é porque precisa. Se ele já entendeu ou não do porquê precisa e como não precisa, o tempo se responsabilizará e ele fará isso. Nós temos que levar este consolo para as pessoas. Porque se procuram e se sentem bem, mesmo que seja de uma maneira fugaz e rápida, é bom que se sintam bem. É bom que saiam da Casa Espírita se sentindo bem, porque vão perceber que o convívio com uma religião, com uma fé, lhes faz bem. Então, nós estamos prestes a iniciar uma atividade, lá nós já caminhamos para o SEAC 2. Nós temos a Sociedade Espírita Allan Kardec na Monte Alverne, e agora nós vamos para o SEAC 2, abrindo uma atividade num outro bairro de Ribeirão Preto. Tudo isso pede trabalhador, tudo isso pede pessoas que queiram se dedicar e mudar um pouco da sua zona de conforto e da sua rotina. Quando se fala na obra espírita que fora da caridade não há salvação, ao longo do tempo, nós fizemos uma caridade assistencial, promocional e com foco no material. Isto é válido e precisa continuar. Essa caridade, ela existe, tem que ser feita, até porque quando nós vamos no Evangelho, isto está pontuado. Mas existe uma outra caridade, que é a caridade de você oferecer uma palavra de incentivo, de você oferecer o passe, de você acolher aquele que está num momento de embate com dificuldades, ter o atendimento fraterno, escutar as pessoas, deixar que elas falem sem que você tenha que dar respostas, deixar que elas venham à Casa Espírita e pouco a pouco se adaptem e comecem a viver a Casa Espírita. Nós estamos dizendo isto porque muito do que nós levamos para a cidade de Ribeirão Preto, estamos lá na Sociedade Espírita Allan Kardec, toda a minha base está aqui. Está com os amigos que aqui estão. Sabe? Quando eu comecei a pensar em que eu estaria aqui conversando com vocês, eu guardo algumas imagens que jamais vou esquecer. Um dia que eu vim de Bauru, como você lembrou, correndo, porque nós passamos uma vivência difícil, né? A perda de um familiar. E eu vim todo preocupado com a Solange. Eu chego em casa, os amigos estavam lá, as amigas estavam lá, e a Solange estava acolhida, protegida e amparada pela família, pelos amigos. Então, outro dia eu trouxe lá no meu carro o evangelho que me levaram, que eu ganhei, que tem feito com a sua letra. Eu tenho, Terezinha, guardado o livro dos Espíritos, que você me escreveu na minha integração na Mocidade Espírita. Minha dedicatória, você é minha madrinha. Eu tenho aqui todos os puxões de orelha que eu tomei aqui dentro, foram saudáveis. Mas nós tivemos dias, né, Celso, de lavar uma creche inteira, né, Celso? Raspando no chão. Será que aquilo teve valor? Muito. Né? De lançar a pedra fundamental de uma obra. Será que isso foi comigo para onde eu fui? Sabe aquele negócio, Celso, de acreditar?
do pessoal, e essa vivência nós tivemos aqui nessa casa, não tem, vai ter, vamos fazer. Nós vamos trabalhar. Né, Olinda? Me lembro, querido, o dia que eu queria viajar. Você foi lá assinar como responsável para mim, lembra? Hã? Então, são coisas que eu não esqueci. Eu não vou ficar falando de situações aqui, porque eu não cometa nenhum equívoco. Mas eu me senti muito alegre, que a hora que eu cheguei, eu fui cumprimentar a todos. Todos me receberam com imensa alegria, e eu não pude conter as lágrimas. Eu não contive as lágrimas e nunca vou conter as lágrimas para vocês, porque vocês são meus amigos. Que valor isto tem? Imenso. Vale uma existência. E saímos daqui para ir para uma outra sociedade trabalhar, e lá também hoje temos amigos iguais, amigos maravilhosos, que trabalham, que estamos juntos, que a gente passa vivências, e continuamos reformando o centro, viu, Celso? Derruba aqui, prega ali, faz acolá e tal, né, Sérgio? Quantas conversas aqui, hein, Sérgio? Para a gente achar um ponto de harmonia. Né, Vanderlei? Vamos fazer, Vanderlei? Vamos. Eu estou citando alguns companheiros, né? Apenas para deixar claro que isto é parte da minha obra. Que o que vocês fazem e fizeram por mim é algo maravilhoso. É impossível uma noite desta que eu venha aqui e não fale isto. Porque eu estou edificando uma bela obra que sou eu mesmo, mas tem um pedaço de cada um de vocês. Né? Eu tenho duas almas generosas ali. Uma menina de 90 anos, né? Aquela menininha de 90 anos, que todo dia, quando eu passava lá, eu pergunto para ela, está tudo bem? Ela fala, beleza. 90 anos. E sabe Deus o que tem por trás dessa história, né? Aquele outro anjinho de cabelo branco, vocês estão entendendo porque eu estou de cabelo branco, é hereditário. Isso é apenas para compartilhar com aqueles que não me conhecem, que estão aqui na Sociedade Espírita, que estão aqui no Centro Espírita do Calvário ao Céu, né? Só levo daqui alegrias. E que parte da minha própria obra, que sou eu mesmo, eu sou grato a todos vocês. Um beijo bem grande nesse coração lindo que vocês têm. E é um beijo no coração dos encarnados e dos desencarnados, porque tenho alguns amigos aqui comigo, que em determinados momentos me insuflavam, me motivavam, né? Parte era eu que falava, parte era eles que me incentivavam. E a minha emoção, de alguma forma, compartilhava-se neste momento. Companheiros e amigos, vamos em frente. Vamos em frente. Destemidos, arrojados, e tenhamos a certeza que podemos e vamos conseguir. Não vamos sucumbir, não vamos errar mais uma vez. Vamos fazer por aqueles que procuram e que querem o bem que eles merecem. Vamos deixar as nossas mãos, os nossos olhos, impregnados de esperança. Tenhamos esperança, sim. Tenhamos confiança, sim. O que passou, passou. Não podemos viver o passado. Só podemos viver o presente e o futuro. Não dá para ficar a lamentar. São justas as lágrimas do arrependimento. Mais justo ainda é as mãos à obra. E o trabalho persistente e perseverante. Faça esse bem por você. Você merece. Faça isto. Vamos em frente. O Centro Espírita do Calvário ao Céu, o Movimento Espírita, nós temos total condição de oferecer à sociedade uma opção diferente, um pensar diferente. Vamos fazer. Mas a gente precisa também romper. Nós precisamos romper consigo mesmo alguns parâmetros, alguns padrões.
Por isso do estudo, da pesquisa, do trabalho. Pensam que nós não estamos preocupados com esse novo passo que nós vamos dar? Estamos. Mas estamos nos preparando para isto e para a atividade que aí vem. Fica aqui essa noite, esse momento de troca, esse momento de permuta, e esse lançar de uma nova semente, esse lançar de uma nova atividade, esse lançar de trabalho. Nós precisamos trabalhar incansavelmente na condição de espíritas, porque é parte do compromisso que traçamos. E não é porque Deus vai nos punir, é porque nós precisamos continuar servindo, né? Precisamos continuar doando. Tá? Obrigado, Marisa, pela oportunidade. Obrigado, gente. André, não precisa sentar não, olha, que tá uma... Você vai levar outro para você guardar. Só que esse aqui eu pus meu nome, porque é para você lembrar. Tá bom? Tá, você leva da nossa casa o mimo. Né? E aqui, em primeira mão, você está recebendo também o mimo que as proletárias vão oferecer no dia 15. Então, é o Jubileu de Brilhante da proletária. Então, está aqui para você guarde de recordação do Departamento Proletários do Bem. Olha só, muito obrigado. Comemoramos com alegria os 104 anos de nossa casa, da qual você fez e fará parte sempre, como um companheiro dedicado, estudioso e trabalhador. Receba nosso carinho, gratidão e Deus o ilumine e abençoe. Paz, amor. A direção. Tá aí. Maravilha. Deus te abençoe. Obrigada. Agradecemos o nosso companheiro por mais essa oportunidade de estar aqui, passando a sua mensagem. E eu não combinei, não. Eu estava aqui, antes do Edson fazer o sorteio, que vai ter o sorteio, e como depois eu vou fazer o encerramento, e nós vamos fazer uma vibração para os nossos amigos desencarnados, os fundadores dessa casa e aqueles que já se foram, eu senti uma vontade, e eu gostaria, hoje estou aqui, né, até janeiro eu estou presidente do Calvário ao Céu, a partir de janeiro outro presidente assume a nossa casa, e eu gostaria de dividir com todos os outros presidentes da nossa casa que estão aqui, que pudessem receber o nosso carinho, uma salva de palma, porque tudo isso aqui é a história de todos esses amigos que estão aqui, que vão se levantar, para que todos saibam que esses irmãos construíram a história do Calvário ao Céu. Todos aqueles que já participaram como presidente da nossa casa, por favor, fica de pé. Eu não vou falar o nome porque eu não sei, mas todos que foram... Ô, Vanderlei, puxa vida, você devia ter levantado. Eu não vi. Ai, eu não vi. Ai, não. Nossa, eu olhei tanto para cá e não vi. Gente, obrigada, viu? É para vocês. O pessoal também, né, assumir a casa não é fácil, né? Mas muito obrigado por todos que trabalham na casa, que se dedicam. Essa casa são todos nós. Ó, para lembrar quem chegou depois do recadinho. Nós vamos ter uma palestra dia 18 de agosto, num sábado, às 20 horas. A mocidade nos liberou o dia, então nós vamos usar no sábado, no dia 18 de agosto, às 20 horas. Vai ter uma palestra aqui, que vai ser os 75 anos do Departamento Proletários do Bem. É o Jubileu de Brilhante, e vai vir o nosso companheiro, Edevanir Previdelli, de Paraíso. Ele vai estar fazendo aqui a palestra. E convidando vocês também, que no dia 8, 9 e 10
é o Bazar de Trabalhos Manuais do Departamento Proletários do Bem, em frente ao shopping. Começa dia 8, às 2h30 da tarde, tem a abertura e vai até dia 10, às 20 horas. Contamos com todos vocês para fazer uma visita para nós. E agora nós vamos fazer a nossa prece. E pedir ao meu companheiro, está aqui já, pôr na música. Eu considero esse momento como o mais importante. Realmente, a gente fica emocionado e sente a presença desses irmãos que escreveram a história dessa casa. Temos a certeza que foram companheiros preparados para que tivesse essa ousadia, para que tivesse essa força, para 104 anos atrás, levantar essa casa e deixar aqui esse estandarte de amor e de luz, para que todos aqueles que querem possam usufruir. Então, a nossa gratidão a todos os nossos irmãos, o nosso carinho, o nosso abraço afetuoso, e que essas luzes que emanam sobre todos nós hoje, que elas possam nos encorajar, que elas possam nos sentir, nos fazer que dentro de nós o ideal maior, pela busca do nosso crescimento espiritual, pela busca do trabalhar, do servir, de criar um mundo novo, aonde nós que temos essa maravilhosa doutrina, aprendemos que ele só vai ser feliz o dia em que nós levantarmos e sermos felizes. Não dá para a gente ser feliz enquanto um companheiro nosso ao lado tem o seu rosto banhado de lágrimas. Então vamos nos unir no amor, na fraternidade, e buscar a cada dia mais levar esse reino de Deus, essa paz. Obrigado, irmãos queridos. Obrigado a toda a direção espiritual. Obrigado aos nossos mentores espirituais. E que continue a nos fortalecer. Continue que essa casa seja essa porta aberta, essa luz acesa, esse perfume e essa calma que nos acolhe e que nos fortalece para a grande jornada. Que a nossa prece seja em agradecimento a Ti, meu Pai, ao nosso Mestre Jesus, a direção espiritual dessa casa, e a todos os nossos irmãos queridos que passaram e deixaram seus rastros luminosos aqui dentro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cairmos em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal, e que assim seja. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os nossos amigos. E que fiquemos em paz, agora e sempre.
Agora nós vamos fazer um sorteio. Ó, são 5 livros. Vamos pôr esse aqui primeiro, Edson? Então, sorteia o número aí, Edson. 74. Isso. 22. Olha lá. $142. 122 não veio? 142. Então. 69. 4. Pronto. Quer que baixe agora? 4. Número 4. Caçadores de ilusões. Número 43. O cravo na lapela. Que número? Então, mais um, Edson. Não. 79. Ah, ela sempre ganha. Ah, agora tem a revista. Tem umas revistas e uns... Deixa aqui, quem quiser. Ou você vai sortear? Vou bem rapidinho. Então você vem aqui Escolhe. e leva, tá? Então, peraí, cada um escolhe. Senão vai esfriar comigo lá atrás. Número 20. Fala, Edson. Deixa a pessoa ir embora. Número 47. Então escolhe. Pode escolher. Número 27. O que você quiser. Número 109. Nilza, qual que é seu número? 70. Vai que sai o número dela. Vai que sai o número dela. 75. 124. 40. 148. Acabou. Tem jornais ainda. Tem mais 2 ainda. Olha lá, tem mais um aí no palco. Mais um só. O último então. Número 13. 13. Pronto. Tudo que tinha. Não. Agora nós vamos cantar o parabéns no varandão, tá bom? Vamos lá, que vai ter bolinho e guaraná. Então vamos lá, vocês são todos convidados.